Capítulo 5. Em 1952, um médico inglês chamado Albert Mason cometeu um erro. Foi, porém, um erro que o levou à glória e à fama científica. Estava tratando, por meio da hipnose, um adolescente de 15 anos que tinha problemas de verrugas. Tanto o Dr. Mason quanto outros médicos já haviam utilizado a hipnose para tratamento, mas esse paciente era um caso especial. Sua pele se parecia mais com a de um elefante do que com a de um ser humano, com exceção da região do tórax, que era normal. Na primeira sessão, Mason se concentrou no braço do rapaz, induziu-o ao estado de transe hipnótico e lhe disse que seu braço seria curado e que passaria a ter a pele normal e saudável. O paciente retornou uma semana depois e o médico ficou satisfeito ao ver que os resultados eram excelentes. A pele do braço do garoto estava normal, mas quando conversou com um cirurgião que havia tentado, sem sucesso, fazer enxertos na pele do paciente, percebeu que havia cometido um erro médico. O cirurgião quis ver o rapaz e ficou muito surpreso com o resultado. Explicou a Mason que se tratava de um caso genético e possivelmente letal de ictiose congênita, e não de simples verrugas. Eliminando os sintomas utilizando apenas o poder da mente, Mason e o rapaz fizeram algo considerado impossível na época. Continuaram então com as sessões de hipnose e a pele da maior parte do corpo dele se tornou rosada e normal. O rapaz, que era vítima de piadas e provocações na escola por causa da aparência de sua pele, passou a então ter vida normal. Quando Mason descreveu seu tratamento para a ictiose em um artigo para o British Medical Journal em 1952, o assunto se tornou a sensação do momento. Mason, 1952. A mídia passou a assediá-lo e sua sala de espera se encheu de pacientes de ictiose, que até aquele momento ninguém havia conseguido curar. No entanto, algo estranho aconteceu. Mason tentou o mesmo método em diversos pacientes, mas jamais conseguiu obter o mesmo efeito. Concluiu que o problema estava nele mesmo e em suas crenças sobre o tratamento. Não conseguia ter com novos pacientes a mesma postura tranquila de quem pensava estar tratando um simples caso de verrugas. Agora sabia que se tratava de pessoas com doença congênita e incurável. Tentou ainda, durante um bom tempo, manter uma postura otimista diante dos prognósticos, mas um dia confessou em uma entrevista para o Discovery Health Channel: "Eu apenas fingia que estava tudo bem." 2003. Como a mente consegue ser mais forte que a programação genética? Como a simples crença de Mason pode afetar o resultado do tratamento? A nova biologia tem algumas respostas para essas perguntas. Vimos no capítulo anterior que matéria e energia estão interligadas. A conclusão lógica é que mente, energia, e corpo, matéria, têm constituição semelhante, embora a medicina ocidental venha tentando tratar as duas separadamente há séculos. No século XVII, René Descartes negou o conceito de que a mente tenha influência sobre o corpo. Afirmou que o corpo físico é composto de material denso e a mente de uma substância ainda não identificada, porém imaterial. Como não conseguiu identificar a natureza da mente, resolveu deixar o assunto de lado e o mundo continuou com uma questão filosófica não resolvida. Se a matéria não pode ser afetada por matéria, como uma mente não material pode estar conectada a um corpo denso? A questão de Descartes acabou sendo definida popularmente como o fantasma na máquina. Em um livro de Gilbert Ryle, publicado 50 anos atrás, chamado The Concept of Mind, Ryle, 1949. A biomedicina tradicional, baseada em um universo de matéria puramente física e em conceitos newtonianos,
concordava com a teoria de Descartes sobre a divisão mente-corpo. Em termos médicos, é muito mais simples consertar um corpo mecânico sem ter de pensar na incômoda figura de um fantasma. A realidade de um universo quântico retoma conceitos que Descartes refutou. Sim, a mente, energia, emana do corpo físico exatamente como ele pensava. A nova compreensão da mecânica do universo, porém, mostra como o corpo físico pode ser afetado pela mente não material. Pensamentos, que são a energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo. A energia do pensamento pode ativar ou inibir as proteínas de funcionamento das células que descrevi no capítulo anterior. Por esse motivo, quando decidi modificar minha vida, passei a observar onde estava despendendo a energia de meu cérebro. Precisava identificar as consequências da energia que investia em meus pensamentos, da mesma maneira que observava quanta energia meu corpo gastava. Apesar de todas as descobertas da física quântica, a divisão entre mente e corpo prevalece no Ocidente. Os cientistas ainda classificam na mesma categoria das anomalias casos como o do rapaz que se curou por meio da hipnose. Eu, ao contrário, acredito que eles deveriam estudá-las a fundo. Esses casos excepcionais são a fonte da explicação e também permitem uma compreensão mais profunda da natureza da vida. São casos poderosos porque contêm verdades que, infelizmente, são consideradas apenas exceções. O poder da mente pode ser ainda mais eficaz que as drogas das quais estamos programados a acreditar que precisamos. A pesquisa que apresentei no capítulo anterior mostra que a energia pode influenciar mais diretamente e com mais facilidade a matéria do que os agentes químicos. Infelizmente, os cientistas ignoram esses casos ao invés de estudá-los. Meu exemplo favorito dessa insistência em negar a realidade da interação mente-corpo é de um artigo publicado na Science sobre um físico alemão do século XIX chamado Robert Koch, que estabeleceu, junto com Pasteur, a teoria dos germes. Essa teoria é bem aceita hoje, mas na época Koch era alvo de controvérsias. Um dos críticos estava tão certo de que a teoria dos germes era absurda que tomou, de um gole só, um copo d'água cheio de Vibrio cholerae, a bactéria que Koch acreditava ser a causadora da cólera. Mas, para surpresa de todos, não foi afetado. O artigo da Science, publicado em 2000, afirmava: por razões desconhecidas, ele não apresentou nenhum dos sintomas, mas nem por isso estava certo. De Rita, 2000. O homem sobreviveu à Science refletindo a unanimidade das opiniões da teoria dos germes. Teve a audácia de dizer que sua crítica era incorreta? Se todos sabem que essa bactéria é causadora da cólera e o cientista demonstrou não ser afetado por ela, como ele podia estar errado? Ao invés de tentar descobrir por que ele não apresentou os sintomas, os cientistas simplesmente ignoram a chance de estudar essa e outras exceções às suas teorias. Lembra-se do dogma de que os genes controlam a biologia? Esse é outro exemplo de que os cientistas, cegos pela ânsia de provar apenas a sua verdade, perdem a chance de descobrir outras maiores ainda. O problema é que não pode haver exceções para uma teoria, pois elas provam que a teoria está incorreta. Um exemplo de uma realidade que desafia os conceitos estabelecidos da ciência é uma antiga prática religiosa de caminhar sobre o fogo. Seus seguidores desafiam constantemente os conceitos da ciência, caminhando destemidamente sobre pedaços de carvão em brasa. A temperatura do material e a duração da exposição são mais que suficientes para causar queimaduras severas nas solas dos pés, mas eles saem da experiência ilesos. Antes que você pense que o carvão provavelmente não estava tão quente,
Saiba que muitas vezes, no mesmo grupo, algumas pessoas que não têm crença suficiente tentam fazer a mesma coisa e sofrem lesões sérias caminhando ao lado daqueles cujos pés se mantêm intactos. Outro exemplo interessante é o do vírus HIV, que se acredita causar a AIDS, pois até agora ninguém conseguiu explicar por que tantos indivíduos infectados com o vírus há décadas não apresentam sintoma algum. E o que dizer dos pacientes terminais de câncer que recuperam a saúde livrando-se das consequências da doença? Como essas remissões espontâneas ainda não têm explicação, a ciência simplesmente ignora sua existência. Cura ou saúde espontâneas estão fora do quadro padrão de diagnósticos. Porque nem sempre pensar positivo funciona. Antes de falar sobre o incrível poder da mente humana e discutir o que minha pesquisa sobre células mostrou em termos de redes de energia mente-corpo, quero deixar bem claro, não acredito que o simples ato de pensar positivo possa levar à cura de doenças. É preciso um pouco mais que isso para controlar nosso corpo e nossa vida. Claro, é importante para a nossa saúde e bem-estar manter a energia da mente sempre positiva e elevar a autoestima, evitando pensamentos negativos que drenem a energia e debilitam o corpo. Porém, o simples fato de pensar positivo não altera a nossa vida. Na verdade, muitas pessoas que tentam pensar positivo e não conseguem acabam ficando ainda mais debilitadas, acreditando que não há mais esperança para a sua vida e que já esgotaram todas as possibilidades e recursos disponíveis. O que elas não entendem é que as subdivisões aparentemente separadas da mente, a consciente e a inconsciente, são interdependentes. A mente consciente é a mais criativa e é que gera pensamentos positivos. Já a mente subconsciente é um depósito de reações e de respostas a estímulos derivados aos instintos e das experiências vividas. Mantém, infelizmente, sempre o mesmo padrão habitual, emitindo as mesmas respostas comportamentais ao longo de toda a vida. Quantas vezes você já não se irritou ou perdeu a paciência por razões triviais como um simples tubo de pasta de dente? Provavelmente lhe ensinaram desde criança a tampá-lo após o uso. Então, quando o encontra destampado, você automaticamente se enfurece. É uma simples resposta de estímulo a um comportamento programado armazenado em sua mente subconsciente. Quando se trata de habilidade de processamento neurológico, a mente subconsciente é milhões de vezes mais forte que a mente consciente. Se os desejos da mente consciente entram em conflito com os programas subconscientes, qual lado você acredita que vencerá? Você pode repetir centenas de vezes afirmações positivas do tipo: as pessoas me amam, ou irei me curar do câncer. Se aprendeu desde criança que não pode ser amado ou que tem saúde frágil, essas mensagens programadas em sua mente subconsciente vão fazer cair por terra todos os seus esforços para modificar sua vida. Lembra-se daquelas promessas que fazemos a nós mesmos todo ano novo? A primeira delas, que geralmente é a de comer menos, vai por água abaixo assim que o peru é servido. Vou tratar com mais detalhes as origens da autossabotagem e como modificar nossa programação no capítulo 7. Mas saiba que há esperança para quem já tentou pensar positivo e não obteve os resultados que desejava. O poder da mente sobre o corpo. Vamos rever o que já sabemos sobre as células. No capítulo 1, vimos que as funções das células derivam diretamente dos movimentos de suas engrenagens. O movimento gerado pelos conjuntos de proteínas impulsiona as funções fisiológicas que mantêm a vida. Enquanto as proteínas são a base da estrutura física, os sinais complementares do ambiente garantem seu movimento. A interação entre esses sinais e as proteínas citoplasmáticas que geram o comportamento é a base do funcionamento da membrana celular. Ela recebe os estímulos e ativa as reações apropriadas, e a membrana funciona como o cérebro da célula. As proteínas receptoras e executoras, PINs,
são subunidades físicas fundamentais do mecanismo de inteligência desse cérebro celular. Por definição, esses complexos de proteínas são os interruptores que fazem a mediação entre a recepção dos estímulos ambientais e as respostas ou reações químicas das proteínas. As células geralmente respondem a uma variedade básica de percepções do que se passa no mundo. Essas percepções incluem níveis de potássio, cálcio, oxigênio, glicose, histamina, estrogênio, toxinas, luz e diversos outros estímulos presentes em seu ambiente imediato. As interações simultâneas de centenas de sensores reflexivos na membrana, cada um deles lendo um sinal específico, estabelecem o complexo comportamento das células vivas. Nos 3 primeiros bilhões de vidas neste planeta, a biosfera consistia de células independentes, como bactérias, algas e protozoários. Antigamente, considerávamos essas formas de vida como indivíduos independentes, mas hoje sabemos que quando as moléculas sinalizadoras utilizadas pelas células para regular suas funções fisiológicas, são lançadas no ambiente, acabam influenciando o comportamento de outros organismos. Os sinais emitidos no ambiente permitem a coordenação do comportamento de uma grande população dispersa de organismos unicelulares. Emitir moléculas com sinais no ambiente aumentou as chances de sobrevivência das células, dando a elas a oportunidade de estabelecer comunidades primitivas. As amebas unicelulares são um exemplo de como as moléculas sinalizadoras estabelecem uma comunidade. Essas amebas vivem de maneira solitária em busca de alimento. Quando ela se esgota, sintetizam grandes quantidades de um subproduto metabólico chamado AMP cíclico e espalham uma parte dele no ambiente. A concentração do AMP cíclico aumenta à medida que outras amebas ficam sem alimento e passam a produzi-lo também. Quando as moléculas de sinal AMP cíclico atingem os receptores de AMP cíclico da membrana das células de outras amebas similares, elas recebem um sinal para se agrupar e formar uma grande lesma multicelular. Este é o estágio de reprodução das amebas. Durante o período de fome, a comunidade de células compartilha seu DNA, criando uma nova geração. As novas amebas hibernam na forma de esporos inativos, e quando o alimento no ambiente volta a ficar disponível, as moléculas emitem um sinal indicando que o período de hibernação acabou. Uma nova população de células é então liberada no ambiente e um novo ciclo se inicia. O aspecto mais importante é que, quando esses organismos unicelulares estabelecem uma comunidade, eles passam a dividir sua consciência e passam a coordenar seu comportamento enviando moléculas sinalizadoras ao ambiente. O AMP cíclico foi uma das primeiras manifestações de evolução dos sinais reguladores emitidos que controlam o comportamento das células. Antes, imaginava-se que as moléculas sinalizadoras humanas, hormônios, neuropeptídeos, citocinas e fatores de crescimento, que regulam as nossas comunidades celulares, tinham surgido com a criação das formas de vida multicelulares mais complexas. No entanto, as pesquisas recentes mostram que os organismos unicelulares já utilizavam moléculas sinalizadoras humanas nos primeiros estágios da evolução. Com o tempo, o número de proteínas PIN conscientes nas membranas das células aumentou. Para aumentar seu nível de consciência e, consequentemente, suas chances de sobrevivência, as células começaram a estabelecer pequenas colônias e, mais tarde, grandes e organizadas comunidades. Como já descrevi, as funções fisiológicas dos organismos multicelulares se subdividem em comunidades especializadas que compõem os tecidos e os órgãos. Nas organizações maiores, o processamento da inteligência das membranas é tarefa de células especializadas dos sistemas imune e nervoso do organismo. Foi somente 700 milhões de anos atrás, algo relativamente recente,
se pensarmos no tempo de vida do planeta, que as células perceberam as vantagens de se agrupar e formar as comunidades e organizações que hoje conhecemos como animais e plantas. As mesmas células coordenadoras de sinais usadas pelas células independentes passaram a ser utilizadas nessas novas comunidades. Organizando a distribuição das moléculas sinalizadoras funcionais, a comunidade de células pode coordenar melhor as suas funções e agir como uma única forma de vida. Nos organismos multicelulares mais primitivos, aqueles sem sistema nervoso especializado, o fluxo das moléculas sinalizadoras dentro da comunidade fazia o papel de mente, representado pelas informações coordenadas divididas entre todas as células. Nesses organismos, cada célula lia diretamente as informações do ambiente e fazia os ajustes comportamentais necessários. Mas quando as células passaram a estabelecer comunidades, uma nova política teve de ser criada. As células não podiam mais agir de forma independente, de acordo com sua própria vontade. O termo comunidade implica que todos os membros devem agir dentro de um plano comum. Em animais multicelulares, cada uma delas pode ver o ambiente fora de sua própria pele, mas não tem consciência do que passa em ambientes mais distantes, especialmente aqueles fora do organismo. De que maneira uma célula do fígado, imersa dentro da víscera, pode agir em resposta a um fator externo ao corpo, como, por exemplo, um ladrão que invadisse nossa casa? O controle de um sistema tão complexo de comportamento necessário para garantir a sobrevivência de uma organização multicelular é, então, incorporado por um sistema central de processamento de informações. À medida que animais mais complexos foram surgindo, as células especializadas assumiram a tarefa de monitorar e organizar o fluxo das moléculas sinalizadoras e reguladoras de comportamento. Estabeleceram uma rede nervosa e um processador central de informações chamado cérebro. A função do cérebro é coordenar o diálogo entre as moléculas sinalizadoras dentro da comunidade. O resultado disso é que, em uma comunidade de células, todas elas devem se submeter ao controle de uma autoridade maior. O cérebro controla o comportamento de todas as células do corpo. Isto é algo importante a se considerar antes de acusar as células de nossos órgãos e tecidos pelos problemas de saúde que temos. Emoções. A linguagem das células. Em formas mais evoluídas e conscientes de vida, o cérebro desenvolveu um nível de especialização que permite a toda a comunidade refinar seus sinais reguladores. A evolução do sistema límbico estabeleceu um mecanismo único que converteu os sinais de comunicação química em sensações acessíveis a todas as células da comunidade. Nossa mente consciente interpreta esses sinais como emoções. A mente consciente não só é capaz de ler o fluxo de sinais de coordenação celular que compõem toda a mente do corpo, como também de gerar emoções que se manifestam por meio da emissão controlada de sinais pelo sistema nervoso. Enquanto eu estudava os mecanismos do cérebro da célula e entendia melhor as operações do cérebro humano, Candace Pert estudava o cérebro humano e passava a compreender melhor os mecanismos do cérebro das células. Em seu livro Moléculas de Emoção, Pert revela como seus estudos sobre os receptores processadores de informações da membrana das células nervosas a levaram a descobrir que os mesmos receptores neurais estavam presentes na maioria, se não em todas as células do corpo. Suas experiências a levaram à conclusão de que a mente não se concentra apenas na cabeça, mas sim que está distribuída em moléculas sinalizadoras presentes no corpo todo.
Outra descoberta importante foi que as emoções não se originam apenas de respostas do corpo ao ambiente. Por meio da autoconsciência, a mente pode usar o cérebro para gerar moléculas de emoção e agir sobre todo o sistema. Enquanto o uso apropriado da consciência pode tornar um corpo doente mais saudável, o controle inconsciente inapropriado das emoções pode causar muitas doenças, um assunto que vou abordar com mais detalhes nos capítulos 6 e 7. Moléculas de Emoção é um livro instigante que descreve detalhadamente os processos das descobertas científicas, além de revelar também os esforços dos pesquisadores de tentar introduzir novas ideias ao clube dos cientistas antigos, algo que eu conheço muito bem. Peart, 1997. O sistema límbico representou um grande avanço em termos de evolução devido à sua habilidade de captar e coordenar o fluxo de sinais reguladores de comportamento dentro da comunidade celular. À medida que o sistema interno de sinais evoluía, sua grande eficiência permitia ao cérebro aumentar de tamanho. Com isso, os organismos multicelulares aumentaram seu número de células especializadas em reagir a uma quantidade ainda maior de sinais externos ao ambiente. Enquanto as células individuais respondem apenas a percepções sensoriais mais simples como vermelho, aromático e doce, as habilidades desenvolvidas dos cérebros dos animais multicelulares conseguem combinar todas as sensações e identificar maçã. Os reflexos comportamentais básicos adquiridos durante a evolução são passados às novas gerações sob a forma de instintos genéticos. A evolução dos cérebros maiores, com sua grande população de células neurais, ofereceu aos organismos a oportunidade não apenas de poder confiar em seus instintos comportamentais, como também de aprender com as experiências. Aprender um novo reflexo ou comportamento é basicamente um produto do condicionamento. Por exemplo, Pavlov treinou seus cães para salivar toda vez que ouviam o toque de um sino. Primeiro, ensinou-lhes a associar o som com o estímulo de receber alimentos. Depois, de algum tempo, tocava o sino, mas não oferecia comida. Só que os cães já estavam tão programados a serem alimentados que toda vez que o sino tocava, começavam a salivar, mesmo que não houvesse alimento presente. Trata-se de um comportamento reflexo inconsciente adquirido. O comportamento reflexo pode ser algo simples, como o levantar da perna quando o martelinho do médico toca no nosso joelho, ou mais complexo, como dirigir um carro a 80 km por hora em uma rodovia cheia e, ao mesmo tempo, conversar com o passageiro. Embora as respostas comportamentais condicionadas possam ser muito complexas, elas não envolvem o uso do cérebro. Por intermédio do processo de aprendizagem condicionada, as reações químicas neurais entre os estímulos e as respostas comportamentais se consolidam para garantir um padrão repetitivo. Essas reações consolidadas se chamam hábitos. O cérebro de animais menos desenvolvidos é condicionado a utilizar respostas habituais aos estímulos. Os cães de Pavlov salivavam por simples reflexo, não por intenção consciente. As ações da mente subconsciente são reflexivas por natureza e não governadas pela razão ou pelo pensamento. Fisicamente, esse tipo de mente está associada à atividade de todas as estruturas do cérebro de animais que não têm autossuficiência desenvolvida. Humanos e alguns mamíferos desenvolveram uma região especializada do cérebro associada ao pensamento, planejamento e tomada de decisões, chamada córtex pré-frontal. Essa parte do cérebro parece ser o centro do processamento da autoconsciência. A mente autoconsciente é autorrefletora, um novo órgão sensor que observa nosso comportamento e emoções.
Essa mente autoconsciente também tem acesso à maior parte das informações armazenadas em nosso banco de memória. Trata-se de um recurso extremamente importante que nos permite lembrar de todo o nosso histórico de vida e assim poder planejar nossas ações futuras. Além de ser autorrefletora, a mente autoconsciente é extremamente poderosa. Observa todos os comportamentos programados que adotamos, avalia cada um deles e decide conscientemente e se deve modificá-los. Podemos escolher como reagir à maioria dos sinais do ambiente e até se vamos ou não reagir a eles. A capacidade da mente consciente de se sobrepor aos comportamentos programados da mente inconsciente é o que nos permite ter livre-arbítrio. No entanto, essa faculdade especial também é uma espécie de cilada. Enquanto a maioria dos organismos precisa receber diretamente um estímulo específico para reconhecê-lo, a habilidade do cérebro humano de aprender é tão avançada que podemos adquirir determinadas percepções indiretamente a partir da experiência de outras pessoas. Mas, uma vez que aceitamos essas percepções como verdades, elas se tornam definitivas em nosso cérebro e passam a ser nossas próprias verdades. E aí está o problema. E quando as percepções de nossos professores estão erradas? Acabamos absorvendo informações imprecisas. A mente subconsciente é basicamente um dispositivo, interruptor, de estímulo-reação. Não há fantasmas nesta máquina capazes de avaliar as consequências de cada programação que absorvemos. O subconsciente trabalha somente no momento presente. Consequentemente, as impressões equivocadas não são monitoradas e acabam nos fazendo desenvolver comportamentos inapropriados e limitadores. Se dentro de cada exemplar deste livro houvesse uma cobra viva, você provavelmente jogaria o seu bem longe assim que o abrisse e sairia correndo. Quem quer que tenha lhe mostrado uma cobra pela primeira vez, incutiu em sua mente uma lição de vida aparentemente importante. Está vendo aquilo? É uma cobra. Muito perigoso. O sistema de memória subconsciente capta e armazena sem filtros, e muito rapidamente todo tipo de percepção do ambiente sobre objetos e situações que ameacem a vida ou o corpo físico. Se lhe ensinaram que cobras são perigosas, toda vez que você depara com uma delas, adota inconscientemente uma postura defensiva para se proteger. Mas e se um herpetologista resolvesse ler este livro e encontrasse a cobra? Ele não apenas ficaria curioso, como também muito contente com o brinde. Ou, pelo menos, ficaria contente ao descobrir que a cobra brinde não é perigosa, iria pegá-la e se divertir com ela, estudando seu comportamento. Para os herpetologistas, a sua reação programada de fugir da cobra é algo irracional, pois nem todas as cobras são perigosas. Lamentam que a maioria das pessoas não tenha o prazer de estudar essas criaturas tão interessantes. Portanto, a mesma cobra, ou seja, o mesmo estímulo, é capaz de gerar reações completamente diferentes. Nossas respostas aos estímulos do ambiente são controladas pela percepção. No entanto, nem todas as formas de percepção que temos são precisas, assim como nem todas as cobras são perigosas. Sim, a percepção controla a biologia, mas como já vimos, ela nem sempre é precisa. Um sinônimo adequado para esse tipo de percepção que controla o comportamento é a palavra crença. As crenças controlam a biologia. Pense no significado dessa frase. Temos a capacidade de avaliar conscientemente nossas respostas aos estímulos do ambiente e de modificar determinadas reações arraigadas em nosso sistema a qualquer momento, bastando para isso manipular a poderosa mente subconsciente. Mas abordarei esse assunto com mais detalhes no capítulo 7. O mais importante é termos consciência de que nossos genes ou nosso comportamento autodestrutivo não são algo definitivo e imutável a que estamos presos.
Como a mente controla o corpo. Minha teoria de como as crenças controlam a biologia baseia-se em meus estudos de clonagem de células endoteliais que fazem parte da parede dos vasos sanguíneos. Esse tipo de célula monitora detalhadamente o ambiente ao seu redor e modifica seu comportamento com base nas informações que obtém. Quando eu lhes fornecia nutrientes, elas se moviam em direção ao alimento, abertas e receptivas. Já quando eu estabelecia um ambiente tóxico, elas se afastavam do estímulo que recebiam e tentavam estabelecer uma barreira contra os agentes nocivos. Minha pesquisa se concentrou nos dispositivos da membrana que controlam essas mudanças de comportamento. O primeiro dispositivo que estudei tem um receptor de proteína que responde ao estímulo da histamina, uma molécula que o corpo usa e que funciona de maneira semelhante à de um alarme de emergência. Descobri que há dois tipos de dispositivo, o H1 e o H2, que respondem ao mesmo sinal de histamina. Quando ativados, os interruptores com receptores de histamina H1 provocam uma reação de proteção semelhante à das células cultivadas em ambientes com elementos tóxicos. Os interruptores que contêm receptores de histamina desencadeiam uma reação de crescimento à histamina semelhante à das células cultivadas em ambientes com nutrientes. Descobri também que o sinal de resposta a situações de emergência do corpo, a adrenalina, tem dispositivos que respondem a dois receptores diferentes sensíveis a ela chamados alfa e beta. Esses receptores provocaram nas células o mesmo tipo de comportamento que a histamina. Se o receptor suprarrenal alfa pertence a um dispositivo PIN, provoca uma reação de proteção assim que capta a presença da adrenalina. Já quando o dispositivo tem um receptor beta, o mesmo sinal de adrenalina ativa uma reação de crescimento. Lipton e colaboradores, 1992. Tudo isso é muito interessante, mas minha maior descoberta ocorreu quando introduzi simultaneamente histamina e adrenalina nas culturas. Descobri que os sinais de adrenalina emitidos pelo sistema nervoso central são mais potentes e cancelam a influência dos sinais de histamina produzidos localmente. É onde entra a lei da comunidade que descrevi. Imagine que você trabalha em um banco e o gerente lhe deu uma ordem, mas o presidente ou o CEO lhe dá uma ordem contrária. A qual dos dois você irá obedecer? Se tem intenção de manter o emprego, o melhor é obedecer o CEO. Em nosso corpo ocorre o mesmo tipo de prioridade. As células seguem as instruções do sistema nervoso central, mesmo que estejam em conflito com estímulos locais. Fiquei muito satisfeito com o resultado das pesquisas, pois revelaram, em nível celular, uma realidade dos organismos multicelulares, a mente, agindo por intermédio da adrenalina do sistema nervoso central. É mais forte do que o corpo, sinais de histamina local. Minha intenção era divulgar as implicações de minhas experiências em uma publicação acadêmica, porém, meus colegas quase tiveram apoplexia quando souberam que eu iria mencionar uma teoria sobre a conexão corpo-mente em uma tese sobre biologia celular. Fiz então uma menção sobre a compreensão do significado do estudo, mas não pude explicar o assunto em detalhes. Ninguém queria que eu incluísse as implicações de minha pesquisa, porque a mente não é um conceito academicamente aceitável na biologia. Os biocientistas são totalmente newtonianos. Para eles, tudo que não existe como matéria não merece consideração, e como a mente é uma forma de energia não específica, não é relevante. O universo da mecânica quântica, porém, já provou inúmeras vezes que essa crença é equivocada. Placebos. O efeito da crença. Mesmo superficialmente, todo aluno de medicina aprende que a mente tem influência direta sobre o corpo
e sabe que as pessoas se sentem melhor quando pensam, ainda que não seja verdade, que estão tomando medicamentos. A cura ou a melhora pela ingestão de pílulas de açúcar é classificada como efeito placebo. Meu amigo Robbie Williams, fundador da Psiquica, um sistema psicológico que trata com base em energia, sugere que o melhor termo a ser usado nesses casos é efeito percepção. Eu prefiro chamar de efeito crença, para enfatizar que nossas percepções, sejam elas precisas ou não, têm grande impacto sobre o nosso comportamento e nosso corpo. Considero o efeito crença uma prova da habilidade de cura da mente e corpo. No entanto, por se tratar de algo que ocorre apenas na mente, o efeito placebo tem sido associado pela medicina a algo que só funciona com charlatães ou, na melhor das hipóteses, com pacientes fracos e sugestionáveis. Mas o assunto é abordado muito rápida e superficialmente nas escolas de medicina. Os professores passam logo às matérias que tratam das verdadeiras ferramentas modernas, as drogas e as cirurgias. Infelizmente, isso é um grande erro. O efeito placebo deveria ser um dos principais tópicos de estudo para estudantes de medicina. Os médicos deveriam ser treinados para reconhecer o poder de nossos recursos internos e não para considerar o poder da mente como algo simples e inferior ao poder dos elementos químicos ou de um bisturi. Está na hora de deixarem de lado sua convicção de que o corpo e seus membros são desprovidos de inteligência e que precisamos de elementos externos para manter a saúde. O efeito placebo deveria ser alvo de pesquisas patrocinadas. Se os pesquisadores descobrissem como utilizá-lo, poderiam ter uma ferramenta mais eficiente, à base de energia e sem efeitos colaterais, para tratar as doenças. Os profissionais que utilizam a energia como instrumento de cura afirmam já ter essas ferramentas. Porém, como cientista, acredito que quanto mais descobrimos sobre a ciência do placebo, mais facilmente poderemos utilizá-la sob condições clínicas. Creio que este desprezo da medicina em relação à mente seja resultado não apenas do pensamento dogmático, mas também de aspectos financeiros. Se o poder da mente pode curar doenças, para que ir ao médico? E o mais importante, por que tomar remédios? Para meu desgosto, descobri recentemente que a indústria farmacêutica vem estudando os pacientes que reagem ao tratamento com pílulas de açúcar com o objetivo de eliminá-los das experiências médicas. É desconcertante para essas empresas saber que, na maioria dos experimentos, seus medicamentos falsos têm o mesmo efeito que os grandes coquetéis químicos. Greenberg, 2003. Embora essas empresas insistam em afirmar que não estão tentando, com isso, fazer com que os medicamentos ineficazes sejam aprovados pelo governo, fica claro que a eficácia das pílulas placebo são uma ameaça para elas. A mensagem é muito clara para mim. Já que não conseguimos competir com o placebo de maneira honesta, vamos eliminar a competição. É engraçado pensar que os médicos não são treinados para lidar com o efeito placebo, pois alguns historiadores afirmam categoricamente que a história da medicina é a história do placebo. No início, os médicos não dispunham de métodos eficazes para curar as doenças. Os métodos mais conhecidos no passado eram a sangria, o tratamento de ferimentos com arsênico e o famigerado veneno de cobra, utilizado para todos os fins. É claro que pelo menos um terço dos pacientes, aqueles considerados suscetíveis ao efeito placebo, apresentavam melhoras com esses tratamentos. E, mesmo no mundo de hoje, quando os médicos, em seus aventais brancos, receitam um tratamento, os pacientes acreditam que vão melhorar e acabam melhorando, seja por meio de pílulas de verdade ou apenas de açúcar. Embora a questão de como o placebo age ainda seja ignorada pela medicina, alguns pesquisadores já começaram a prestar mais atenção no assunto.
Os resultados de seus estudos sugerem que não apenas os tratamentos utilizados no século XIX, como a sofisticada tecnologia da medicina atual, com todas as suas ferramentas concretas, pode estimular o efeito placebo. Um estudo da Escola de Medicina Baylor, publicado em 2002 no New England Journal of Medicine, avaliou o resultado de cirurgias em pacientes com problemas sérios de doenças nos joelhos. Moseley e colaboradores, 2002. O principal autor do estudo, Dr. Bruce Moseley, sabia que a cirurgia ajudava seus pacientes. Todo bom cirurgião sabe que não há efeito placebo em cirurgias. Mas ele queria descobrir qual parte da cirurgia trazia alívio aos pacientes. Dividiu-os em 3 grupos e raspou a região da cartilagem danificada de um grupo. No outro grupo, afastou a junta do joelho e eliminou com a ajuda de um jato d'água a parte que imaginava estar causando a inflamação. Os 2 métodos são considerados tratamentos padrão para problemas de artrite nos joelhos. Já no terceiro grupo, Moseley simulou uma cirurgia, sedou o paciente e fez 3 incisões em seu joelho. Durante todo o tempo, agiu como se estivesse realmente executada a cirurgia. Jogou até água sobre o local para simular o procedimento. Após 40 minutos, costurou as incisões. Prescreveu aos pacientes dos 3 grupos o mesmo tratamento pós-cirúrgico, que incluía um programa de exercícios. O resultado foi impressionante. Sim, os grupos que receberam a cirurgia de verdade obtiveram melhoras, mas o grupo placebo também. A conclusão é que, apesar de serem realizadas mais de 650 mil cirurgias em joelhos com artrite por ano, cada uma delas por cerca de $5 mil, uma coisa ficou muito clara para Moseley, que declarou: minhas habilidades de cirurgião não resultaram benefício algum para esses pacientes. O único efeito em todas elas foi o placebo. Os programas de TV anunciaram os resultados da pesquisa e mostraram imagens do grupo placebo andando, jogando basquete e desempenhando tarefas que não conseguiam antes da cirurgia. Só ficaram sabendo que não tinham sido operados de verdade 2 anos depois. Um deles, chamado Tim Pérez, disse que antes andava com a ajuda de uma bengala, mas que hoje consegue jogar basquete com os netos. Em uma declaração para o canal Discovery Health, resumiu o tema de seu livro: qualquer coisa é possível neste mundo desde que sua mente queira. A mente é capaz de verdadeiros milagres. Estudos mostram que o efeito placebo também é eficaz no tratamento de diversas outras doenças, como a asma e o mal de Parkinson. Em casos de depressão, já se tornou um dos principais métodos utilizados, algo tão comum que o Dr. Walter Brown, da Brown University School of Medicine, sugere pílulas de açúcar como primeiro tratamento em casos de depressão moderada. Brown, 1998. Os pacientes são informados de que estão tomando remédios sem ingredientes ativos, mas isso não atrapalha o tratamento. Pesquisas mostram que mesmo quando eles sabem que estão tomando placebo, o efeito acaba sendo positivo. Uma indicação do poder do placebo é apresentada em um relatório do Departamento Norte-Americano de Saúde e Assistência Social. Segundo o documento, metade dos pacientes com depressão profunda que toma medicamentos com ingredientes ativos melhora e 32% daqueles que tomam placebo obtêm os mesmos resultados. Horgan, 1999. Mesmo esse estudo, porém, subestima o poder do placebo, pois muitos participantes da pesquisa percebem que estão tomando um medicamento verdadeiro porque sentem os efeitos colaterais que os outros que tomam apenas placebo não sentem. Então, uma vez acreditando que estão tomando pílulas de verdade, tornam-se ainda mais suscetíveis ao efeito placebo. Bem, com tantos efeitos positivos do placebo,
não é de se surpreender que a indústria de antidepressivos de 8,2 bilhões de dólares esteja sendo acusada de exagerar na propaganda sobre a eficácia de suas pílulas. Em um artigo publicado em 2002 no periódico Associação Psicológica Norte-Americana, chamado As Novas Drogas do Imperador, o professor de psicologia Irving Kirsch, da Universidade de Connecticut, afirma ter descoberto que 80% do efeito dos antidepressivos, segundo experiências clínicas, pode ser atribuído ao efeito placebo. Kirsch usou a Lei de Liberdade de Informações em 2001 para obter informações sobre as experiências clínicas feitas com os antidepressivos mais utilizados no mercado. Não se trata de dados extraídos do FDA. Os números mostram que, em mais da metade dos casos, os antidepressivos não foram mais eficientes que o placebo. Kirsch declarou em uma entrevista para o canal Discovery Health: a diferença entre o efeito das drogas e o do placebo foi menos de 2 pontos na média da escala clínica, que vai de 50 a 60 pontos. É uma diferença muito pequena, quase insignificante sob o ponto de vista clínico. Outro fato interessante sobre o efeito dos antidepressivos é que eles vêm obtendo desempenho cada vez melhor em testes clínicos nos últimos anos, o que sugere que seus efeitos placebo se devem, em grande parte, à estratégia de marketing. Quanto mais os efeitos milagrosos dos antidepressivos são divulgados pela mídia e pela propaganda, mais eficazes eles se tornam. As crenças são contagiosas. Vivemos hoje em uma cultura em que as pessoas acreditam que os antidepressivos funcionam, por isso eles funcionam. Uma designer do interior da Califórnia chamada Jane Schoenfeld, que participou de um teste clínico sobre a eficácia do medicamento Venlafaxine em 1997, ficou tão surpresa quanto Pérez ao descobrir que vinha tomando o placebo. Os comprimidos não apenas aliviaram a depressão que a incomodava havia 30 anos, como os exames que fez mostraram que a atividade de seu córtex pré-frontal havia aumentado. Mas a melhora não foi apenas no cérebro. Quando nossa mente se modifica, o corpo acompanha as mudanças. A paciente também sentiu náuseas, um efeito colateral bastante comum do medicamento. Como a maioria dos pacientes que melhora após um tratamento com placebo e depois descobre que estava tomando pílulas de açúcar, ela achou que o método tivesse se enganado. Tinha certeza de que estava tomando o remédio verdadeiro e pediu que fossem refeitos todos os exames para se certificar. Nocebos, o poder da crença negativa. A maioria dos médicos conhece bem o efeito placebo, mas muito poucos prestam atenção à sua capacidade de levar à autocura. Se o pensamento positivo pode tirar alguém da depressão e curar um joelho com problemas, imagine o que o pensamento negativo pode fazer. Quando a mente faz com que a saúde de uma pessoa melhore, chamamos o processo de efeito placebo. Já quando a mente emite sugestões negativas que podem afetar a saúde, os efeitos causados são chamados efeitos nocebo. Na medicina, o efeito nocebo pode ser tão poderoso quanto o placebo. Tenha isso em mente toda vez que pisar em um consultório médico. Com o seu discurso e atitudes, os médicos podem transmitir mensagens que desanimam os pacientes, que não têm justificativa. Albert Mason, por exemplo, acha que sua falta de habilidade para transmitir otimismo a seus pacientes foi o que impediu a cura dos pacientes de ictiose. Outro exemplo é o poder de declarações do tipo: você tem 6 meses de vida. Se o paciente realmente acredita nas palavras de seu médico, é bem provável que não viva mais que isso. Decidi mencionar um programa do canal Discovery Health de 2003 neste capítulo, porque contém diversos casos interessantes. Um deles é o de um médico de Nashville, Clifton Meador, que estuda há 30 anos o poder do efeito nocebo.
Em 1974, um de seus pacientes, Sam Londe, um vendedor aposentado, teve câncer de esôfago, uma doença considerada na época 100% fatal. Apesar de todos os tratamentos, os médicos sabiam que não havia chance de cura e ninguém se surpreendeu com sua morte algumas semanas depois de anunciado o diagnóstico. A surpresa veio depois de sua morte, quando uma autópsia revelou que havia muito pouco vestígio de câncer em seu corpo, uma quantidade insuficiente para matá-lo. Apenas alguns pontos no fígado e um no pulmão. Nenhum sinal do câncer de esôfago que todos supunham ter sido a causa da morte. Medo declarou ao Discovery Health: ele morreu com câncer, não de câncer. Mas qual foi a sua causa, afinal? Londe morreu porque acreditava que iria morrer. Mesmo décadas depois, Meador ainda não se esqueceu do caso. Pensei que ele estivesse com câncer, e ele também pensou. Todos tinham certeza do diagnóstico. Mas será que eu tirei suas esperanças? Muitos casos de nocebo mostram que nossos médicos, pais e professores podem diminuir ou mesmo eliminar nossas esperanças, nos programando para acreditar que não temos capacidade ou forças para reagir. Nossas crenças positivas e negativas têm impacto não apenas sobre nossa saúde, como também sobre outros aspectos de nossa vida. Henry Ford estava certo a respeito da eficácia da linha de produção, como também sobre o poder da mente. Não importa se você acredita ou não que pode fazer algo, você está certo. Pense no ato do cientista que tomou um copo cheio de água com bactérias que a medicina afirmava causar cólera, e nas pessoas que caminham sobre o carvão em brasa sem se queimar. Se por um instante sequer elas vacilassem, sofreriam sérias queimaduras. Suas crenças agem como filtros de uma câmera, e sua biologia se adapta a elas. Quando reconhecemos o poder de nossas crenças, descobrimos a chave da liberdade. Não podemos modificar nossos códigos de programação genética, mas podemos modificar nossa mente. Em minhas palestras, costumo distribuir às pessoas 2 pequenas tiras de filme plástico, uma verde e outra vermelha. Peço que escolham uma delas e coloquem-na em frente aos olhos e olhem para uma tela em branco. Projeto uma imagem na tela e peço que me digam o que ela lhes transmite, amor ou medo. Aqueles que escolhem o filtro de crença vermelho enxergam a figura convidativa de uma casa de campo sob o título Casa do Amor. A casa é rodeada de flores e na porta há uma placa com a frase Eu vivo com amor. Já os que escolhem o filtro verde enxergam um céu escuro, morcegos, cobras, um fantasma flutuando sobre uma casa escura e sombria com uma placa na porta. Eu vivo com medo. É muito interessante e ao mesmo tempo divertido ver a plateia ficar confusa, porque metade responde, eu vivo com amor, e a outra metade responde, eu vivo com medo, embora estejam olhando para a mesma imagem. Peço então que troquem o filtro e que olhem novamente para minha tela. Minha teoria é de que você pode escolher aquilo que quer ver. Pode alegrar sua vida com crenças coloridas que ajudam seu corpo a crescer, ou usar filtros escuros que mostram apenas imagens escuras e deixam seu corpo e mente mais suscetíveis a doenças. Você pode escolher viver com medo ou com amor. Há sempre 2 possibilidades. Quem escolhe o amor vive com mais saúde, mas quem escolhe o mundo escuro do medo tem muito mais problemas, pois se isola fisiologicamente tentando se proteger. Aprender a mudar sua mente para crescer e se desenvolver é o segredo da vida. Por isso dei a este livro o nome de A Biologia da Crença. Claro, o segredo da vida, na verdade, não é segredo algum. Mestres como Buda e Jesus já diziam isso há séculos atrás. Agora, a ciência está caminhando na mesma direção.
Não são nossos genes, mas sim nossas crenças que controlam nossa vida. Homens de pouca fé. Esse conceito já serve como introdução ao próximo capítulo, em que trato com detalhes dos efeitos da escolha de viver com amor ou com medo sobre o corpo e a mente. Mas antes de terminar este capítulo, quero enfatizar que não há problema algum em viver com uma lente cor-de-rosa nos olhos. Na verdade, usar um filtro assim é necessário para que nossas células se desenvolvam e sobrevivam com mais facilidade. Pensamentos positivos são a base de uma vida feliz e saudável, como dizia Mahatma Gandhi. Suas crenças se tornam seus pensamentos. Seus pensamentos se tornam suas palavras. Suas palavras se tornam suas ações. Suas ações se tornam seus hábitos. Seus hábitos se tornam seus valores. E seus valores se tornam seu destino.